Buenas, pessoal. Hoje eu vou estar explicando aqui de uma forma bem simples, né? Meio grosseira, mas sem entrar em muito termo técnico, como é que funciona as API, né, dos jogos VRs, para vocês compreender melhor, assim, para que serve Open Composite, OpenXR Toolkit, esse tipo de coisa. E para mim acho que é essencial para um jogo Synrense, né? Você deu uma performance aí absurda. Depois eu vou mostrar alguns dados aí do ganho que vocês têm fazendo, abrindo o jogo por Open Composite, essas coisas, né? Então a primeira parte aqui vai explicar como é que funciona as API, né, dos jogos de VR. Eu tenho esse fluxograma aqui. E a API, na verdade, é como se fosse DirectX, o Vulkan do jogo Flat, né? É a mesma ideia. Daí o que acontece? Tu tem o jogo aqui em VR, ele pode abrir em três API: OpenVR, OpenXR e a API da Oculus, né? Que eles têm uma API também nativa. Então, o que acontece? Os jogos OpenVR, eles sempre vão usar a SteamVR, né? Se abrir um OpenVR, vocês vão ver que ele já vai abrir diretamente o SteamVR. O OpenXR, ele é mais como um nativo, né? Ele não precisa do SteamVR para rodar, né? Sendo que o próprio Virtual Desktop consegue abrir o OpenXR diretamente ou o software da Oculus, né? Então, daí o que acontece? A maioria dos jogos aí, Synrense, que nem exemplo Assetto Corsa Competizione, o R2 Factory, todos eles são OpenVR. E então ele precisa do SteamVR para rodar. E qual que é o problema disso? O SteamVR ele é muito pesado. Ele vai ocupar uns 20% só para ele ficar aberto. Então o que o Open Composite faz? O Open Composite ele vai substituir um jogo OpenVR e vai lançar ele como OpenXR. Então você simplesmente vai atalhar aqui, né? Em vez de ele abrir aqui no SteamVR para depois o Virtual Desktop rodar e coisa, vocês simplesmente vão pegar um jogo OpenVR, colocar o Open Composite nele, então o game vai virar OpenXR, né? E ele vai abrir direto pelo Virtual Desktop sem precisar do SteamVR, né? É assim que funciona. Ou se você usa o Oculus Link, o que vai funcionar da mesma forma. Ele vai transformar em OpenXR e vai abrir direto pelo software da Oculus sem precisar do SteamVR. Que a ideia do Open Composite é nós eliminar o SteamVR, assim ganhando uma performance aí, né? Aí compreendendo essa parte aí, então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar agora os jogos OpenVR, tipo Assetto Corsa, né? E vamos fazer a instalação do Open Composite, né? Que é um passo bem simples. É somente substituir uma DLL na pasta do jogo. Então, o que vocês vão fazer? Vão entrar no site aqui do Open Composite. Depois eu deixo na descrição do vídeo. Vocês vão descer aqui embaixo, aqui onde tem a Per Game Installation. Vão baixar o arquivo aqui 64 bits, que é uma DLL, né? É essa aqui, a OpenVR underline API.dll. Baixem ela. E aí vocês vão localizar a pasta do jogo, daí. No caso, geralmente, jogo da Steam, né? Ele vai estar lá na Steam Library, né? Comum. Aí vamos pegar, tipo, Assetto Corsa. Ele tá dentro da pasta System x64. Aí vocês vão ver aqui. O arquivo do Open Composite, ele sempre tem 1.8 MB, né? E o original do jogo, que daí ele vai abrir em OpenVR normal, ele tem 308 KB. Então vocês vão baixar ele. Eu sugiro que vocês façam ele como backup, né? Deixa ali api.b, né? E o do Open Composite vocês deixam ele com o nome original dele, né? O bom é botar, renomear isso aqui primeiro, depois cola o arquivo do Open Composite na pasta. Daí ele vai ficar assim, somente isso. É bem simples. Tipo, quero fazer isso com o automobilista, por exemplo. Vou entrar na pasta, localiza lá o arquivo OpenVR, né? Geralmente está dentro da pasta x64, né? Ou System. Aí vocês têm que dar uma procuradinha. No caso aqui está dentro do x64, pode ver aqui. O arquivo do Open Composite, né? 1.8 MB.
E aqui o arquivo original do jogo tá aqui como backup, né? Então ele vai, só fazendo isso, ele já vai abrir em OpenXR o jogo e não mais em OpenVR. Vocês vão ver que quando executar o jogo, o SteamVR não vai mais abrir, né? Vocês vão dar play lá no Virtual Desktop ligado e o jogo vai simplesmente executar sem abrir o SteamVR, né? Aí, mais um ponto importante aqui é que no site aqui nós temos um PDF com a compatibilidade, que é esse link aqui, tá no próprio site lá do Open Composition, né? Quando vocês clicar nele, ele vai mostrar todos os jogos que estão funcionando bem, que precisam de testes. Então por aqui você já sabe. Se você tipo tentar instalar no Inter the Rádio, tá quebrado, não vai funcionar. Os outros jogos todos funcionam. F1 2022, Assetto Corsa, essas coisas assim. E um outro detalhe muito importante é que vocês têm que observar sempre o que está escrito aqui nas informações de cada jogo, né? Eu vou usar um exemplo aqui do R2 Factor, que é um dos jogos que eu tive que fazer essa configuração, né? E o que que aconteceu com ele? Aqui, tá para ele abre, só que ele está dizendo que a imagem ficou virada. Quando você abrir o jogo, a imagem vai ficar virada. Então você precisa fazer esse comando aqui, que é o invert os id shaders. É os comandos que tu vai criar um arquivo de configuração junto com a DLL que tu colou na pasta, né? E daí vai copiar essa parte aqui, invert using shaders igual a true, né? No próprio descrição aqui do Open Composite tem todas as configurações que tu pode fazer. Tu pode usar ele para super sample, inverter a imagem. Só que essas outras coisas a gente não faz porque como a gente vai usar o toolkit, né? Vai fazer tudo por ela. O mais importante é essa de inverter imagem. Os dois jogos que eu sei que você vai precisar inverter imagem vai ser o Eurotruck, que tem esse problema, e o R2 Factor, por enquanto, né? São os que eu sei. Se acontecer no outro, é sempre mesmo sistema. Aí o que, que vocês fazem? Lá onde está o arquivo lá do OpenVR, API, vão criar um arquivo, né, de configuração, que nem tá aqui, né, o OpenVR aqui do Open Composite, né, 1.8. Aí vocês vão criar esse opencomposite.ini aqui. Como é que vocês fazem isso? Criam um arquivo de texto e vão escrever aquele comando lá, inverte using shader igual a true. E aí vocês vão dar um arquivo, salvar como, e vão colocar opencomposite.ini e salvar ele. Feito isso, ele vai já criar um arquivo aqui, ó, .ini, e daí ele está feita a configuração. Quando o Open Composite, quando o jogo abrir no modo OpenXR, ele vai virar a imagem do jogo, né? E aí na parte das extensões você tem que cuidar para se o Windows está mostrando as extensões do arquivo, né? Que nem é o meu caso aqui. Senão ele vai ficar .txt.ini e não vai funcionar. Ele tem que virar esse arquivo aqui .ini, né? Aí para o Windows 11, por exemplo, mostrar as extensões de arquivo, vocês vão simplesmente fazer isso aqui. Pesquisar ali, mostrar extensões de arquivo no explorador de arquivo. Aí ele vai abrir essa janelinha. Vocês só vão ativar aqui, exibir extensões de arquivos. Ou no Windows 10 lá, vocês vão nas configurações de pastas, né? Tem no modo de exibição aqui, vai ter uma caixinha aqui para mostrar extensões de arquivos, né? O Windows 11 mudou de lugar essa opção. Aí mostrando a extensão de arquivo, vocês conferem se ele ficou só .ini. Que daí ele vai ficar com o símbolo de uma engrenagemzinha, né? Aqui eu tô com o Notepad++, ele ficou com um bloquinho, mas ele fica tipo uma engrenagem. Aí ele estaria certo, né? Você já inverteu a imagem no Open Composite. Aí outro ponto bem importante é que assim, tem alguns jogos que eles já são OpenXR nativo. Então vocês não precisam usar o Open Composite. Ele já vai. Vocês vão pular a etapa, ele já vai abrir direto pelo VD e vocês vão usar somente o toolkit nele, né? Eu vou dar um exemplo aqui que nem o iHance, né?
O iRense, se vocês olhar aqui, ele tem o modo de executar ele, ó. Eu consigo executar ele direto em OpenXR. Então, eu não preciso estar usando o OpenComposite nesse tipo de jogo, né? Eu já abro ele em OpenXR nativo e ele vai abrir direto para o Virtual Desktop. Outro exemplo bem conhecido é o Fly Simulator. Ele também é OpenXR, então vocês não precisam fazer nada nele. Assim que abrir o jogo, o Toolkit já reconhece, fazem a configuração do Toolkit e pronto, já está configurado o jogo. Aí agora o próximo passo seria a instalação do Toolkit, né? O OpenXR Toolkit. O que que acontece? Como vocês estão abrindo o jogo agora diretamente em OpenXR sem o SteamVR, não vai ter mais as configurações gráficas lá de upscaling e tudo mais no SteamVR, né? Aí vocês podem até abrir o jogo, né? Ver se o Open Composite está rodando normal. E daí vocês podem ver no próprio overlay, né, do Virtual Desktop, né? Em vez de estar aqui no Runtime SteamVR, ele vai mudar para o VDXR, né? Outra coisa muito importante que vocês têm que fazer antes de abrir o jogo é configurar o runtime do OpenXR para VDXR, lá do Virtual Desktop. Aí o jogo vai abrir diretamente pelo VD, né? E não pelo SteamVR. Então vocês deixam aqui em VDXR. Quando abrir o jogo, o overlay lá já vai estar VDXR. Aí ele tá tudo certo. Então daí vocês podem fechar o jogo e pegar e agora vamos pro Toolkit, né? Esse é o site do Toolkit. Daí depois eu deixo aí na descrição também. Vocês vão aqui em Download. Vão baixar aqui a última versão dele. É um arquivozinho ali instalador. Vão instalar ele. Ele vai abrir essa janelinha aqui. No qual vocês não precisam fazer nada. Só observar os atalhos aqui. E quando você aperta o Ctrl F2, ele abre o programa, né, dentro do jogo, né? Executa o jogo. Vocês já vão ver uma mensagem do OpenXR Toolkit e já para apertar o Ctrl e F2 para ele abrir o menu de configuração dele. Então, Ctrl F2 abre e baixa. Ele é bem chatinho, né, de movimentar. Você vai ter que apertar Ctrl F2 para ele descer o menu. Ctrl F1 ele vai para a esquerda e Ctrl F3 ele vai para a direita, né? Dentro do jogo ele vai mostrar o seguinte, né? Ele vai abrir essa tela quando vocês apertar Ctrl F2 e aqui nós temos algumas configurações assim importantes, né? O Fixed Poverty Render. Esses aqui eu sempre uso em modo preset e performance, né? O que que o Poverty Render faz, né? Ele pega que como é que funciona uma lente de VR, né? Ela é dividida assim em três círculos, né? O externo, o intermediário e o central, né? Aí vocês podem ver aqui nele mesmo que se tu colocar em modo por performance, né? Ele vai diminuir a resolução desses dois círculos externos aqui. E isso você consegue tirar aí mais uns 5, 6%, né? Porque como você olha geralmente para o centro, né? O centro vai ficar sempre na resolução full. E as bordas do VR ela vai dar uma diminuída, né, na resolução, né? Vocês vão ver que não vai impactar em nada na imagem, porque é algo na tua visão bem periférica, né? Então isso aqui funciona muito bem, né? Dá para fazer uma configuração custom ali que tu pode pegar e mexer diretamente na resolução de cada círculo desses aqui, né? Mas não me impacta muito pelos testes que eu fiz. O melhor é deixar no preset e o modo performance, né? Que seria aí a melhor configuração que eu encontrei. Outra coisa importante também é o menu de sharpening e upscaling, né? Geralmente eu uso o NIS e eu coloco aí um sharpness que seria a nitidez, né? Usa aí uns 50, 60%, né? Conforme o gosto, assim, para deixar um pouco mais nítida a imagem, né? E outra coisa importante, que nem eu aqui, como tenho a 4090, né? Eu tô dando um upscale, né, no jogo aqui. Eu tô rodando ele numa resolução aqui de 4500 por 4240, né? E como é que a gente faz esse upscale? Tem essa aba System aqui do Toolkit, né? Quando vocês ir nela, vou mostrar aqui para vocês. A gente vai ter aqui ó, o Overdriver Resolution.
aqui no display, daí vocês ativam eles, é que vocês conseguem dar o upscale na imagem, sabe? Nem aqui eu coloquei 4.500 por 4.711. E daí usando o NIS eu baixei mais uns 10%, ele estabilizou nessa resolução, né? Só que vocês só vão fazer isso aqui, só fazem isso somente se o Virtual Desktop de vocês já estiver rodando em Good Like, né? Aí caso não tiver, dependendo da tua placa, não tiver rodando em Good Like, o que que vocês vão fazer? Para configurar isso aqui, achar o limite, né, da placa de vocês, você sempre observe a latência gamer, né? Ela precisa estar sempre menos que 10, assim. Seria 9, 10 seria um bom termo, né? Nem um Assetto Corsa que eu configuro ela para 6 por causa da chuva. Tu botar chuva ali no jogo, né? Você sempre tem que configurar numa configuração mais pesada que o jogo vai rodar, né? Tipo um Fly Simulator, lá numa cidade com bastante elementos, assim, para forçar bastante, né? No caso do Assetto Corsa, eu configurei ele com chuva, por isso que ela tá em 6 aqui. Então, liga a chuva, olha a latência, tem que manter ela entre 9 e 10. No caso, tá sobrando latência e você não tá em good like ainda, tipo, tem uma placa mais fraca de PC, esse tipo de coisa, o que vocês vão fazer? Tô jogando em RAG, por exemplo, né? Vocês podem subir a resolução para Ultra no Virtual Desktop e aí depois vocês observem a latência de novo. Ela passou um pouco, foi para 11, 12. Então vocês abrem o Toolkit, vocês pegam o NIS aqui e vão baixar um pouco o Zizi, que foi o que eu fiz aqui, ó. Baixa ali uns 10% que ele vai diminuir um pouco a resolução virtual do jogo. Daí reinicia o jogo, né? Cada vez que mexer no NIS precisa reiniciar o jogo. E aí vocês observem até estabilizar a latência entre 9 e 10. Cheguei em good like e tá sobrando latência gamer ainda. Minha latência tá em 5 e tô em good like. Daí o que vocês vão fazer? Vão lá na aba System, né, do OpenXR Toolkit. Vão usar o Overrider, né? Aumenta a resolução lá, calcula mais ou menos, tipo, tá 5 para 10, dá para aumentar em 50%. Aumenta em 50%, reinicia o jogo de novo, aí olhem a latência, como é que ficou. Passou um pouquinho, vai lá no upscale do NIS, né, na aba Performance, diminui um pouco até estabilizar. Estabilizou entre 9 e 10, é o ideal pro toolkit, né? Então, isso aí que vocês vão fazer essa configuração aí. Aí aqui no OpenXR nós temos umas outras configurações que geralmente o pessoal usa, tipo a Turbo Mod. Só que essa aqui eu só recomendo se vocês têm vocês verem que o processador está gargalando um pouco. Por causa que ele meio que ele cria frame, essa opção aqui. Vocês deixam ela desativada, principalmente para configurar o jogo. Porque quando ligar ela, vocês vão ver que a latência game ela vai cair lá para 1, sabe? Só que ela meio que maqueia a latência. Eu não meio que testei e não vi muita diferença. Ela só derruba a latência gamer, mas parece que fica a mesma coisa. Então vocês deixam ele desativado para poder configurar o jogo, né? Depois sim, vocês podem ativar ou desativar ele para ver o que se vocês acham que fica melhor ou pior, né? Aí vai da experiência de cada um. E aí aqui eu vou mostrar para vocês um print agora comparativo, né? Para mostrar o ganho que vocês têm usando o Open Composite, né? Abrindo os jogos em OpenXR direto pelo Virtual Desktop e como o jogo roda em OpenVR e SteamVR na mesma configuração, né? Então aqui vocês podem ver com o Open Composite mais aquela configuração do Toolkit, a minha CPU e GPU ficou ali entre 70% e 60%. A mesma configuração que eu usei aqui, eu só troquei a DLL lá para abrir pelo SteamVR. Aí vocês podem ver aqui que já foi lá para 94%, né? Então vocês eu ganho aí, né? Deu praticamente ali uns mais de 20, 25% praticamente de ganho, né? Por isso que isso é muito importante fazer essa configuração aí para qualquer jogo de simulador, né? Então é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida aí, só deixar nos comentários. Espero ter ajudado.
Valeu.